Tem uma coisa engraçada que acontece com frequência quando eu falo para as pessoas que eu gosto muito de Zodíaco, filme de suspense de 2007 dirigido por David Fincher. Muita gente reage dizendo: sério? Você gosta muito desse filme? E eu acho que eu sei o porquê disso. Para muitas pessoas, Zodíaco é um filme frustrante. Ainda mais quando comparam ele com outros longas mais intensos do Fincher, como Seven ou Clube da Luta. E isso é compreensível. De fato, Zodíaco é um dos suspenses mais diferentes do Fincher. Nele, o cineasta conscientemente toma decisões que vão contra as nossas expectativas do que uma boa história de serial killer deveria fazer. Ele nos prende a atenção com um mistério inicial, mas depois entrega uma história bem diferente. E eu adoro isso. Porque analisando mais de perto, a gente vê que, com o Zodíaco, o David Fincher quis desconstruir o gênero do suspense policial. Então hoje vamos investigar exatamente como o cineasta faz isso. Hey, how do we know that this lead is real? It's very real. You know how I know? Because I saw it on TV. Para você desconstruir alguma coisa, você antes precisa partir do original. E é assim que Fincher começa Zodíaco. Todo o início do filme é feito exatamente como a gente esperaria de um bom suspense policial. Primeiro, você abre com um assassinato, mas sem mostrar quem é o assassino. E Fincher ainda por cima filma o momento de maneira extremamente estilizada, com planos fechados e câmera lenta. Então a gente já tem mistério e violência, dois elementos que prendem a atenção rapidamente. Agora que vimos o crime, o Fincher nos mostra a próxima etapa. O assassino manda uma carta a um jornal, não só assumindo a autoria do crime, mas também ameaçando cometer mais homicídios. E para deixar tudo ainda mais tenso, tem uma mensagem codificada que precisa ser resolvida. E pronto! Com esses elementos iniciais, Fincher já cativa o público por completo com um enorme senso de mistério e de ameaça. If you do not print this cipher by the afternoon of Fry, I will go on a kill rampage Fry night. Daqui até a metade do filme, Zodíaco vai seguir nos prendendo a atenção ao desenvolver o caso do assassino. Vemos o criminoso cometer mais 2 homicídios e falhar em cometer um quarto. Vemos também como o caso fica famoso no país inteiro e domina as notícias. A gente vê até mesmo um tenso momento em que o Zodíaco supostamente liga para falar ao vivo em um programa de TV. Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. Então a essa altura já está bem estabelecido qual é a ameaça e como ela cresceu em notoriedade. Qual é o próximo passo que a gente esperaria de uma história dessas? O surgimento de um grande suspeito, certo? Pois é exatamente isso que o Fincher nos entrega. A gente conhece Lee, um cara que parece preencher todos os requisitos que o confirmariam como o assassino. Mas quando chega a hora de comparar a letra dele com a do Zodíaco, a gente descobre que a escrita não bate e Lee é liberado como suspeito. E é a partir desse ponto que o filme vai tomar um novo rumo e assumir um tom diferente. De agora em diante, David Fincher vai começar a subverter os elementos mais clássicos de tramas policiais e nos conduzir por um enredo bem distinto do que o público esperaria a essa altura do filme. Uma das mudanças drásticas da segunda metade do roteiro é que ele basicamente troca o protagonista. Durante a primeira metade, por mais que a gente acompanhe sim a trama do Robert, quem tem mais destaque é o agente Toschi. A gente passou muito tempo acompanhando os passos dele durante o caso, comemorando cada pequeno progresso dele e nos frustrando junto ao detetive quando as coisas não davam certo. Mas a partir da metade do enredo, o Toschi fica muito mais em segundo plano. Agora o filme passa a se focar no Robert. What's the one thing we know about Zodiac? He reads the Chronicle? Yeah, but he's never gonna read Herb Cain. Só que uma das alterações mais impressionantes na segunda metade do filme é como a investigação do caso do Zodíaco desacelera muito. Nesse ponto do enredo, já se passaram vários anos desde que o serial killer cometeu seus primeiros crimes. A gente tá até mesmo em outra década. E até agora, nada de descobrirem quem é o homicida. Pra piorar, quase todo mundo parece ter deixado de lado o mistério dos assassinatos. E Fincher encontra formas muito sutis de traduzir pra gente como as pessoas parecem ter perdido o interesse no caso do Zodíaco. Um ótimo exemplo é a inserção do filme Perseguidor Implacável.
O clássico longa estrelado por Clint Eastwood de fato foi inspirado pelo caso real do Zodíaco. Só que nesse enredo, o herói não só descobre quem é o serial killer, como também faz justiça matando ele com as próprias mãos. E assim, Fincher apresenta Perseguidor Implacável como se fosse uma solução catártica para a sociedade americana da época. Se na vida real eles não conseguiram capturar o Zodíaco, pelo menos na telona o povo teve a satisfação de ver a justiça sendo feita, mesmo que de forma ficcional. E assim, o grande público deixa o caso real do Zodíaco cair cada vez mais no esquecimento. Outra estratégia sutil que o Fincher usa para transmitir esse descaso crescente da sociedade com o Zodíaco é a cor. Se você reparar, na primeira metade do filme predomina muito o amarelo. É uma cor quente, que traduz o calor do momento, a intensidade da investigação quando ela está no seu início. Mas na segunda metade do filme, a gente vai ver outra cor ter mais destaque: o azul. O primeiro exemplo que a gente pode apontar está na redação do jornal. Se no começo os pilares e outros objetos de cena eram completamente amarelos, na segunda metade, eles todos viram azuis. E a cor também vai se manter presente em tela graças à iluminação de diversas cenas e graças à jaqueta nova que Robert usa durante quase toda a segunda metade do filme. Ou seja, com essa transição de uma cor mais quente para uma mais fria, Fincher transmite também de maneira visual a ideia de que o caso do Zodíaco esfriou com o passar dos anos. Mas o mistério não foi completamente esquecido. Afinal, a gente vê o Robert ainda muito empenhado em continuar investigando o caso sozinho. E isso explica o fato do amarelo ainda ter um papel de destaque na segunda metade do longa. É uma forma de indicar que aquela chama inicial da investigação ainda está acesa com o Robert. Então beleza, Fincher constantemente nos lembra que os anos passaram e a sociedade parece não ter mais interesse em descobrir quem é o Zodíaco. Mas por que é importante notar isso? Porque esse é o início da desconstrução que o diretor faz do gênero policial. A gente não está acostumado a ver histórias de serial killers em que, na metade da trama, quase todos os personagens perdem o interesse em resolver o mistério. Em Zodíaco, a gente fica frustrado com quase todo mundo. Como assim vocês estão deixando o assassino cair no esquecimento? A gente precisa de respostas. É uma estratégia usada justamente para nos colocar na pele do Robert, o personagem que não aceita de forma alguma a ideia de deixar o caso pra lá. So nobody cares. O Robert, inclusive, é outra ferramenta que o Fincher usa para subverter as nossas expectativas. Se a primeira metade de Zodíaco é um suspense de investigação bem tradicional, a segunda metade passa a ser muito mais um estudo de personagem, uma análise da psicologia de Robert. Claro, a gente ainda vê a investigação sobre o assassino. Só que mais importante que essa investigação é a maneira como ela afeta e transforma o Robert. No começo do filme, o personagem é relativamente contido. Ele demonstra claramente o seu interesse em ajudar na investigação, apesar de ser um cartunista e não um repórter. E cada vez mais, a gente vai ver ele ir de pessoa curiosa para homem obcecado. Robert se foca tanto em resolver o mistério do Zodíaco que começa a fazer a sua vida cotidiana desmoronar. Ele deixa a família em segundo plano, a ponto de afastar de vez a esposa e os filhos. Ele tira os detetives do sério por importunar eles o tempo inteiro. E em um dos momentos mais emocionalmente impactantes, a gente vê o Robert explicar o porquê dessa investigação ser tão importante para ele. I need to know who he is. I need to stand there. I need to look him in the eye. And I need to know that it's him. E se isso tudo não fosse suficiente, Fincher vai quebrar nossas expectativas sobre essa história policial ao subverter pontos-chave do roteiro. Por exemplo, quando vemos filmes desse gênero, é normal ter algum momento de alta tensão, talvez uma cena em que o protagonista corra um grande perigo de morte. Pois bem, em Zodíaco, o mais próximo que a gente tem disso é a cena em que o Robert visita o Vaughn, de longe o momento mais tenso do longa. Tudo começa numa conversa amigável, mas, de repente, Robert começa a desconfiar que Vaughn é o Zodíaco. A partir daí temos enquadramentos que sugerem perigo e uma tensa descida ao porão. Até que o drama chega ao ápice, com a súbita escuridão e a fuga desesperada de Robert. E o pior de tudo é que depois a gente descobre que, na verdade, o Robert não estava correndo perigo nenhum.
Vaughn não era o Zodíaco no fim das contas. E é por isso que essa cena é tão brilhante. Ela é perfeitamente construída para nos deixar super tensos. Mas logo em seguida, a gente vê que aquilo não era nada mais do que a paranoia do Robert. Então, o que tradicionalmente deveria ser um momento de maior perigo numa história de serial killer, não passou de uma peça que o Fincher pregou na gente. Outro ponto crucial de uma trama de detetive é o clímax. É geralmente o momento em que os heróis vão ter algum tipo de confronto final com o assassino. Mas novamente o Fincher subverte esse ponto do roteiro. Como aponta o youtuber Mike Newman em sua análise do filme, o clímax de Zodíaco é o momento em que Robert se encontra com Toschi e revela todas as evidências que apontariam que, no fim das contas, o Lee de fato é o Zodíaco. É uma lista de fatos e eventos que nos prendem a atenção e que nos deixam na expectativa de que o mistério finalmente vai ser resolvido. Mas no fim, o Toschi, apesar de achar a ideia de Robert convincente, lembra que tudo não passa de evidência circunstancial e que nada daquilo de fato serve para condenar o Lee nos tribunais. Então repara no que o Fincher fez com o clímax. Em primeiro lugar, ele fez esse ponto da trama mostrar algo que normalmente é super anticlimático. Duas pessoas conversando amigavelmente num restaurante. E em segundo lugar, ele nos entrega um clímax que não resulta de forma alguma numa solução para o mistério. O que nos leva ao terceiro grande ponto de roteiro subvertido por Zodíaco: o desfecho. Nesse gênero, normalmente a gente espera que no fim o assassino seja capturado ou morto. Mas em sua conclusão, Zodíaco simplesmente nos mostra que a identidade verdadeira do assassino nunca foi descoberta. E mesmo na cena final com aquele que parece ser o maior suspeito de ser o assassino, a gente não tem um desfecho tradicional. Aqui, nada de confronto perigoso que vai fazer justiça. Em vez disso, a gente apenas vê o Robert completar a sua jornada interior, finalmente olhando nos olhos do homem que ele acredita ser o Zodíaco. E ao mostrar que após fazer isso ele simplesmente vai embora, fica comprovado como, no fim das contas, o filme está muito mais interessado em explorar a psicologia de seu protagonista do que em fornecer respostas concretas para o mistério. Então, se parte do público antes já estava estranhando o andar lento do caso, é com essa conclusão que muita gente acaba se frustrando de vez com o filme. Nada leva a nada e ninguém tem um desfecho completamente satisfatório. Mas para mim, essa falta de resolução faz todo sentido, porque essa é uma frustração planejada. O que o Fincher faz é transmitir pra gente toda a decepção que essas pessoas sentiram na vida real por conta de um caso que nunca foi solucionado. I'm your shooter. Negro male adult who also happens to be a stocky, crew-cut Caucasian. Tá vendo então como David Fincher conseguiu desconstruir com maestria o gênero policial? Ele começa nos cativando com uma estrutura tradicional de suspense, para depois nos surpreender com uma guinada na história, deixando de lado o perigo iminente, os assassinatos e o confronto final dramático com o vilão. Ele até mesmo nos nega qualquer tipo de resposta definitiva para o mistério da trama. Em vez disso, o cineasta usa a investigação como um meio para nos fazer entender a evolução psicológica de um protagonista complexo. Tudo isso sem jamais abandonar tensão, mistério e drama. Junte todos esses fatores, a direção impecável, as excelentes atuações e a fotografia cuidadosamente planejada, e fica claro porque Zodíaco é um dos melhores e mais originais suspenses das últimas décadas. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Zodíaco pra mim é um ótimo filme pra debater e não é à toa que eu escolhi ele pra ser o filme do Cineclube Entre Planos do mês passado. A gente teve um debate sobre ele durante quase 2 horas, foi sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se você não sabe o que é o Cineclube Entre Planos, ele é uma das recompensas que a gente oferece para os nossos apoiadores no Apoia-se. São os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra eles ganham acesso a conteúdos exclusivos. Se você quiser saber melhor os detalhes da nossa campanha, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu coloquei o link ali para você acessar. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.